Uma matriarca milionária assumiu a identidade de uma faxineira para colocar à prova a noiva de seu único filho. Ela suportou humilhações, insultos e um desprezo cortante. Contudo, o que ela escutou escondida na cozinha trouxe à tona uma verdade capaz de alterar tudo para sempre. Você vai dar um jeito nisso agora mesmo ou quer ser mandada embora no seu primeiro dia de trabalho? Beatriz paralisou no lugar. O pano de limpeza escorregou por entre seus dedos trêmulos. Do outro lado, Larissa cruzou os braços, exibindo um sorriso gélido. Suas unhas perfeitas batiam um ritmo impaciente sobre o balcão de mármore. Estou aguardando. O vestido de grife que a moça usava criava um forte contraste com o uniforme cinza e sem graça que Beatriz fora obrigada a vestir. A cozinha tinha o cheiro de café de grãos importados, misturado com desinfetante. Beatriz se curvou, as costas reclamando com uma dor fina. Apanhou o pano. Perdão, senhora. Larissa revirou os olhos. Meu Deus, onde contrataram alguém sem o mínimo de treinamento? Duas outras empregadas pararam o que faziam com as taças e trocaram um olhar rápido e significativo. Ninguém abriu a boca. Beatriz limpou a superfície de mármore pela terceira vez. Cada movimento era deliberado, cada gesto rigidamente controlado. Mais depressa. Tenho gente chegando em 1 hora. A voz de Larissa feria como estilhaços de vidro. Beatriz finalizou. Endireitou o corpo. Segurou a borda da pia para se firmar. Está pronto, senhora. Larissa passou o dedo sobre o balcão numa inspeção. Franziu o nariz em desaprovação. Está aceitável. Agora saia da minha frente. E quando meu noivo chegar, haja como se não existisse. Compreendeu? Beatriz assentiu. Sim, senhora. Larissa deixou a cozinha, o som dos seus saltos altos a ecoar pelo piso de porcelanato. As duas funcionárias voltaram ao trabalho. Uma delas murmurou. Seja forte. Ela é desse jeito com todo mundo. Beatriz apertou o pano com uma força descomunal. Os nós dos seus dedos embranqueceram. Larissa virou no corredor e gritou de longe. Ah, e leve água gelada para o meu quarto, com gelo, 3 pedras, nenhuma a mais, nenhuma a menos. A porta se fechou com um baque. Beatriz respirou fundo, tentando controlar a raiva que subia. Como a futura esposa de seu filho podia ser tão incrivelmente cruel? Como era possível que Rafael não percebesse quem aquela mulher era de verdade? O reflexo de Beatriz na porta espelhada da geladeira a sobressaltou. Cabelo amarrado num coque restrito, uniforme modesto, mãos castigadas de tanto esfregar superfícies. Ela piscou. Por um instante fugaz, vislumbrou uma outra versão de si. Cabelo solto sobre os ombros, um vestido elegante, um sorriso que vinha de dentro. 6 meses antes, tudo era radicalmente diferente. Mãe, quero que conheça uma pessoa. Rafael adentrou o jardim da mansão com Larissa a seu lado. A jovem usava um vestido branco discreto e uma maquiagem suave. Seus olhos sorriam. Beatriz levantou-se da cadeira de vime. Abraçou o filho. Essa é a Larissa. É um prazer, dona Beatriz. O Rafael fala o tempo todo da senhora. A voz dela era doce. Larissa pegou a mão de Beatriz com ambas as mãos, apertando-a com um carinho que parecia genuíno. Jantaram no terraço. Larissa fez perguntas sobre a empresa de Beatriz. Ouviu com uma atenção cativante. Riu de suas histórias. Elogiou cada prato servido. Rafael não conseguia desviar o olhar dela. Ela é perfeita, não é, mãe? Beatriz sorriu, tocando o rosto do filho. Se você está feliz, eu também estou feliz. Naquela noite, Beatriz dormiu em paz. Seu filho havia encontrado alguém verdadeiramente especial. Mas 3 semanas depois, seu telefone tocou. Beatriz, é a Sílvia. E da amiga soava apreensiva. Eu preciso te contar uma coisa. Sílvia fazia parte da alta sociedade, conhecia a todos, escutava de tudo. A noiva do seu filho. Larissa, certo? Eu conheço essa moça. Beatriz sentou-se na cama. Como assim? Ela já tentou dar o golpe do baú antes, 2 vezes.
com homens podres de rico. Os dois descobriram a tempo que ela só estava interessada na fortuna. Cancelaram tudo. O estômago de Beatriz se contraiu. Você tem certeza disso? Absoluta. E tem mais uma coisa. Ela mantém um perfil em sites de relacionamento de luxo, onde busca especificamente por homens de altíssimo padrão. É tudo calculado, Bia. Frio e calculado. Beatriz desligou. Permaneceu olhando para o teto, as mãos tremendo incontrolavelmente. No dia seguinte, ela tentou falar com Rafael. Filho, você conhece a Larissa tão bem assim? Tem certeza de que ela... Mãe, para com isso. Rafael levantou-se da mesa. O rosto se fechou. Eu sabia que você ia começar com isso. Começar com o quê? A procurar problemas. Você sempre acha que ninguém é bom o bastante para mim. Rafael, não se trata disso. Se trata sim. Você jamais aprovou uma única namorada que eu tive. Ele pegou a chave do carro. Eu amo a Larissa e vou me casar com ela, tendo ou não a sua bênção. A porta bateu. Beatriz ficou sozinha na sala de estar. As lágrimas vieram sem permissão. Naquela noite, ela telefonou para o Dr. Fernando, advogado da família há 20 anos. Um amigo de total confiança. Fernando, preciso da sua ajuda. Contou-lhe tudo, os rumores, a desconfiança, o medo de perder o filho para sempre. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Beatriz, o que você pretende fazer? Eu não sei, mas preciso descobrir quem ela é de verdade. Você já cogitou ver por si mesma? Como? As pessoas mostram sua verdadeira face quando acreditam que ninguém importante as está observando. A ideia floresceu em sua mente. Você está sugerindo que eu... Estou sugerindo que você vá atrás da verdade, da forma que for preciso. Beatriz olhou pela janela. A lua estava cheia no céu. Eu faço qualquer coisa pelo meu filho. Então vamos organizar isso direito. Uma semana mais tarde, Beatriz enviou uma candidatura fictícia para a vaga de faxineira na mansão que Rafael havia presenteado a Larissa. Usou um nome falso, referências inventadas. Larissa a contratou por telefone sem sequer se dar ao trabalho de uma entrevista. E agora, lá estava ela, no coração da cozinha, disfarçada. O som de dedos estalando trouxe Beatriz de volta à realidade. Oh, da faxina! Acordou! Larissa estava na porta, de braços cruzados. A água que eu te pedi, cadê? Beatriz espremeu o pano molhado. A água escorreu fria entre seus dedos. A Larissa amável do primeiro jantar havia sido apenas uma performance. Mas agora ela estava vendo a verdade. E se deu conta de que talvez houvesse muito mais escondido por trás daquela máscara de perfeição. Beatriz encheu o copo com água gelada. Contou as 3 pedras de gelo. Subiu as escadas em completo silêncio. A porta do quarto estava entreaberta. Ela bateu suavemente. Entra logo. Larissa estava no celular. Nem olhou para cima. Beatriz colocou o copo na mesinha de cabeceira. Virou-se para sair. Espera. Larissa largou o telefone. Olhou para o copo. Contou as pedras de gelo. Você sabe contar, pelo menos. Que surpresa. Beatriz respirou fundo. Posso me retirar? Espera. Quero te perguntar uma coisa. Larissa se levantou, caminhou até ficar frente a frente com ela. Você tem família? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Tenho sim. Filhos? Tenho um filho. Larissa sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Que idade? 32. Casado? Beatriz hesitou. Ainda não. Sorte dele. Casamento é complicado. Tem que escolher bem, sabe? Ela voltou para a cama, pegou o copo, tomou um gole. Você parece curiosa. Faz muitas perguntas para uma faxineira. Desculpa, senhora. Só estava sendo educada. Educação é bom, mas curiosidade demais é perigoso. Larissa apontou para a porta. Pode ir e fecha a porta direito. Beatriz saiu. O coração batia forte. Desceu as escadas. Voltou para a cozinha. As 2 empregadas estavam preparando canapés. Posso ajudar? A mais velha, Dona Sônia, assentiu.
Pode lavar essas travessas. Beatriz foi para a pia, começou a esfregar. Dona Sônia, posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora Larissa, ela é sempre assim? Sônia parou de cortar os ingredientes, olhou ao redor, abaixou a voz. Pior, você ainda não viu nada. Como assim? A outra empregada, Carla, se aproximou. Ela demitiu 3 pessoas no último mês. Uma porque o café estava morno, outra porque dobrou a toalha errado. E a terceira, Sônia suspirou, porque teve coragem de pedir um dia de folga. A mãe estava no hospital. Beatriz sentiu o estômago apertar. E o senhor Rafael? Ele sabe disso? O doutor Rafael é um anjo, mas ela sabe fingir muito bem na frente dele. Carla concordou. Quando ele está aqui, ela é outra pessoa, doce, atenciosa, até ajuda a arrumar as coisas, mas quando ele sai... Sônia fez um gesto com a mão. Vira a bruxa que você conheceu hoje. Beatriz enxagou a travessa. A água quente queimava suas mãos. Obrigada por me avisarem. A gente gosta de você, parece gente boa. Beatriz sorriu. Vocês também. A porta da frente se abriu. Vozes masculinas ecoaram no hall. Amor, cheguei! Era Rafael. Beatriz congelou. Largou a esponja. O coração disparou. Fica calma, Sônia sussurrou. Ele nunca vem na cozinha. Passos se aproximaram. Beatriz virou de costas, abaixou a cabeça, fingiu que limpava o fogão. Carla, tem água gelada? A voz do filho. Tão perto. Tem sim, doutor Rafael. Já pego. Carla abriu a geladeira. Beatriz manteve as costas viradas. O corpo inteiro tremia. Obrigado. Rafael pegou a garrafa. Ficou ali por alguns segundos. Ah, contrataram alguém novo? Ele estava olhando para Beatriz. Sônia respondeu rápido. Sim, doutor. Começou hoje, a Lúcia. Beatriz havia dado esse nome falso. Bem-vinda, Lúcia. Beatriz acenou com a mão. Sem virar. Sem falar. Ela é tímida. Carla completou. Rafael riu. Tudo bem. Qualquer coisa que precisar, é só avisar. Ele saiu da cozinha. Beatriz soltou o ar. Não tinha percebido que estava prendendo a respiração. Nossa, você ficou branca, Carla disse. Eu sou tímida mesmo. Mas por dentro, a dor era insuportável. Ver o filho tão perto, não poder abraçar, não poder falar. Larissa desceu as escadas. A voz mudou completamente. Amor, que saudade. Beatriz ouviu beijos, risadas. Como foi seu dia? Rafael perguntou. Ótimo. Organizei tudo para a festa de amanhã. Vai ficar lindo. Você é incrível. Eu sei. Mais risadas. Beatriz apertou o pano de prato. As unhas cravaram no tecido. Vem, quero te mostrar uma coisa, Larissa disse. Os dois subiram. Sônia tocou o ombro de Beatriz. Você tá bem? Tô. Mas não estava. Horas depois, os convidados começaram a chegar. A casa encheu. Música, conversas, risos. Beatriz servia canapés na sala. Larissa circulava entre os convidados. Perfeita, elegante, carismática. Rafael estava ao lado dela. Orgulhoso. Beatriz passou com a bandeja. Ninguém a olhava. Ela era invisível. Mais champanhe! Uma convidada gritou. Beatriz foi buscar. Voltou com a garrafa. Ao servir, tropeçou. Algumas gotas caíram no tapete persa. O salão silenciou. Camila se virou. Os olhos faiscaram. Sério? Ela caminhou até Beatriz. Devagar, todos observando. Você derramou champanhe no meu tapete. Sabe quanto isso custa? Me desculpa, senhora, eu limpo agora. Limpar? Isso aí é importado. Vale mais que seu salário de 1 ano. Risadas discretas entre os convidados. Rafael se aproximou. Amor, foi um acidente. Relaxa. Larissa virou para ele. O rosto suavizou. Você tem razão, desculpa. Ela olhou para Beatriz. Tudo bem, vai limpar depois da festa. Beatriz assentiu. Saiu da sala. As mãos tremiam. Na cozinha, Sônia a esperava. Respira, você está fazendo certo. Eu não sei se aguento, Sônia. Aguenta, pelo seu filho. Beatriz limpou as lágrimas. Você tem razão, mas a dúvida a consumia. E se Silvia estava errada?
E se Larissa era só estressada? E se esse comportamento era só pressão do casamento? Ela lembrou do próprio casamento, dos dias difíceis, das brigas, das reconciliações. Ninguém é perfeito o tempo todo. Talvez ela estivesse sendo injusta. Talvez estivesse vendo maldade onde só havia imperfeição. Beatriz se sentou no banquinho da cozinha. Colocou o rosto nas mãos. O que eu estou fazendo? Sônia se aproximou. Você está protegendo seu filho. Mas e se eu estou errada? E se ele descobre o que eu fiz e nunca me perdoa? E se você está certa? E se não fizer nada e ele casar com alguém que vai destruir ele? Beatriz olhou para cima. Eu não sei mais. Dá mais um dia, só mais um. Se não descobrir nada concreto, você vai embora. Mas pelo menos você tentou. Beatriz respirou fundo. Tá bom, mais um dia. A festa continuou até tarde. Quando o último convidado saiu, Beatriz estava exausta. Larissa entrou na cozinha. Jogou o salto no chão. Que noite! Tô morta. Rafael a seguiu. Foi perfeito, amor. Ele abraçou ela por trás. Beijou o pescoço. Beatriz limpava o balcão, de costas para eles. Lúcia, você pode terminar isso amanhã. Pode ir. Era Rafael. Gentil como sempre. Beatriz assentiu. Pegou a bolsa. Saiu pela porta dos fundos. No carro, dirigiu até o hotel onde estava hospedada. Entrou no quarto. Tirou o uniforme. Tomou banho. Olhou no espelho. Viu a mulher que era. Não a faxineira. Não o disfarce. Mais um dia, ela sussurrou. Mas do fundo não tinha certeza se conseguiria. A manhã seguinte chegou rápido demais. Beatriz voltou à mansão às 7 da manhã. O uniforme cinza pesava mais que no dia anterior. Larissa já estava acordada. Falava ao telefone na sala. Acenou para Beatriz com impaciência. Espera um segundo. Ela tampou o celular. Você, preciso que limpe a sala de jantar inteira. Os convidados de ontem deixaram tudo sujo. Quero brilhando em 1 hora. Sim, senhora. Larissa voltou ao telefone. Beatriz foi buscar os produtos de limpeza. A sala de jantar era enorme. Mesa de mogno para 20 pessoas. Lustre de cristal. Piso de mármore. Beatriz começou pelas cadeiras, uma por uma. Passou o pano. Depois a mesa, depois o chão. Meia hora depois, Larissa entrou com 3 amigas, todas vestidas como se fossem para um desfile. Maquiagem impecável, bolsas de grife. Meninas, bem-vindas! Vamos tomar café aqui mesmo. Uma das amigas, loira de cabelos longos, apontou para Beatriz. Larissa, ela está limpando ainda? Tá sim, mas pode continuar, ela não incomoda. Elas se sentaram, riram alto. Falaram sobre festas, viagens, compras. Beatriz continuou limpando, de joelhos, esfregando o rodapé. Garçonete! A loira estalou os dedos. Traz café pra gente. Beatriz levantou. Eu não sou garçonete, senhora, sou da limpeza. A loira arqueou a sobrancelha. E daí? Não pode trazer café? Larissa riu. Lúcia, vai lá na cozinha e pede pra Carla preparar. Traz pra gente. Beatriz foi. Voltou com a bandeja. Café, pães, geleias. Colocou na mesa. Esse pão tá frio, uma morena reclamou. Desculpa, vou esquentar. Deixa, já perdi a fome. As 4 riram. Beatriz voltou a limpar. Tentava ser invisível. Sabe, Larissa, a loira disse. Você tem sorte. O Rafael é lindo e rico. Jackpot. Eu sei. E ele é apaixonado por mim. Faz tudo o que eu peço. Quando é o casamento mesmo? 3 semanas. Já tá tudo organizado. Vestido, buffet, lua de mel. Vai ser em Santorini. Perfeito. Você merece. Outra amiga, ruiva, de olhos claros, se inclinou. E a sogra? Ela aprovou você? Larissa fez uma careta. A Beatriz, ela sumiu. Faz dias que não fala com o Rafael. Sério? Sério. Ela tentou colocar ele contra mim. Disse que eu não prestava, mas ele me defendeu e agora ela está fazendo drama. As amigas balançaram a cabeça. Sogras são complicadas, sempre com ciúmes. Acham que ninguém é bom pro filho. Beatriz apertou a esponja. A água escorreu no chão.
Mas relaxa, Larissa continuou. Assim que a gente casar, eu coloco limites. Ela vai entender quem manda. Risadas. Beatriz limpou mais devagar. Ouvia cada palavra. E o pré-nupcial? A ruiva perguntou. Ele te fez assinar? Larissa ficou séria. Fez. Mas o advogado dele é meio mole. Tem brechas. Brechas. Vários jeitos de garantir o meu. Se durar 1 ano, já consigo uma parte boa. 5 anos, metade. Esperta. Eu não sou boba. Já passei perrengue demais na vida. Agora é minha vez de viver bem. Uma das amigas olhou para Beatriz. Baixou a voz. Larissa, a faxineira está ouvindo tudo. Larissa virou. Olhou para Beatriz. Sorriu. E daí? Ela é faxineira. Quem vai acreditar nela? Todas riram. Beatriz sentiu o rosto queimar. Abaixou a cabeça. Continuou limpando. Aliás, Larissa disse mais alto. Lúcia, vem aqui. Beatriz se levantou. Caminhou até a mesa. Sim, senhora. Você acha que eu sou má? Silêncio. As 4 mulheres olhavam para ela, esperando. Eu... não sei, senhora. Claro que sabe. Todo mundo tem opinião. Fala. Beatriz engoliu seco. Acho que a senhora é direta. Direta. Que palavra educada. As amigas riram. Larissa se levantou. Ficou perto de Beatriz. Muito perto. Sabe o que eu acho? Acho que você está julgando. Acho que você olha para mim e pensa, ela não merece tudo isso. Tô certa? Não, senhora. Mentira. Tá na sua cara. Larissa pegou a xícara de café. Tomou um gole. Fez uma careta. Tá frio e horrível. Ela virou a xícara. O café derramou no chão, no mármore que Beatriz tinha acabado de limpar. Ops, que pena. As amigas riram mais alto. Limpa isso, agora, de joelhos. Beatriz respirou fundo. Foi buscar o pano. Voltou, ajoelhou, começou a limpar. Mais devagar, Larissa disse. Quero que fique perfeito. Beatriz limpou devagar. Cada movimento doía, não o corpo, a alma. Vocês viram? Larissa disse às amigas. É assim que se trata empregado, com pulso firme, se não sobem na sua cabeça. E verdade, tem que mostrar quem manda. Beatriz terminou, levantou, as pernas tremiam. Pronto, senhora. Larissa olhou, passou o dedo no chão. Tem uma mancha ainda. Onde, senhora? Ali. Não tá vendo? Beatriz olhou. Não havia mancha. Eu não tô vendo, senhora. Então você é cega além de burra? As risadas ecoaram. Beatriz ajoelhou de novo. Passou o pano onde Larissa apontava. 3 vezes. 4. Agora tá bom? Larissa nem olhou. Tanto faz. Já me cansei de você. Vai limpar os banheiros. Todos. E quero que brilhem. Beatriz saiu da sala. As risadas a seguiram. No corredor, encostou na parede. As lágrimas vieram. Tentou segurar. Não conseguiu. Sônia apareceu. Meu Deus, o que aconteceu? Beatriz contou. Sônia abraçou ela. Eu te avisei. Ela é cruel. Eu sei. Mas ouvir ela falar assim do Rafael, falar que só quer o dinheiro dele. Você gravou? Não. Meu celular está no armário. Então grava na próxima. Você precisa de provas. Beatriz limpou as lágrimas. Você tem razão. Ela foi aos banheiros. Limpou um, depois outro, depois outro. Na casa havia 6 banheiros, todos imensos, todos com mármore, todos tinham que brilhar. Horas depois, Larissa passou, inspecionou, encontrou um fio de cabelo no 3º banheiro. Isso é limpeza? Me desculpa, senhora. Faz de novo. Todos. Mas eu já... Todos. Agora. Beatriz começou novamente. As costas doíam. As mãos estavam vermelhas. As lágrimas caíam sem parar. Rafael chegou no meio da tarde. Beatriz ouviu a voz dele. Amor, onde você tá? Aqui, meu bem. Beatriz saiu do banheiro. Viu os dois no corredor, abraçados. Como foi seu dia? Rafael perguntou. Maravilhoso. As meninas vieram. A gente planejou a despedida de solteira. Que bom, e a casa tá linda. A equipe de limpeza tá ótima. Né, eu sou exigente, mas eles são bons. Rafael beijou ela. Beatriz voltou para o banheiro. Fechou a porta. Sentou no chão.
Como ele não via? Como era possível ser tão cego? A voz de Larissa ecoou. Lúcia, vem aqui! Beatriz se levantou, saiu. Sim, senhora. Rafael quer jantar em casa hoje. Você vai servir. Põe o uniforme de garçonete. Tá no armário da lavanderia. Mas eu sou da limpeza. Hoje você é garçonete. Problema? Beatriz olhou para Rafael. Ele estava distraído no celular. Não, senhora. À noite, Beatriz serviu o jantar. Vestido preto, avental branco, bandeja na mão. Rafael e Larissa sentados, conversando, rindo. Esse molho tá incrível, Rafael disse. Eu escolhi o chefe pessoalmente. Beatriz colocou os pratos, serviu vinho, encheu os copos de água. Lúcia, você pode trazer mais pão? Rafael pediu. Sim, senhor. Ela foi, voltou, colocou o pão. Ao virar, tropeçou. Quase derrubou a cesta. Larissa segurou ela, salvou. Cuidado! Me desculpa. Rafael olhou para ela pela primeira vez. Realmente olhou. Você tá bem? Parece cansada. Beatriz abaixou a cabeça. Tô bem, senhor. Obrigada. Tem certeza? Larissa interrompeu. Amor, ela tá bem. Só é desajeitada, mas tá aprendendo. Rafael assentiu. Voltou a comer. Beatriz ficou ali, de pé, esperando ordens. Pode ir, Larissa disse. A gente te chama se precisar. Beatriz saiu. Foi para a cozinha. Sentou. Carla trouxe água. Bebe. Você precisa. Beatriz bebeu. A água estava gelada. Queimou a garganta. Eu não aguento mais. Aguenta. Tá quase acabando. Mas parecia que nunca ia acabar. Parecia que cada dia era pior que o anterior. Larissa entrou na cozinha. Rafael tinha ido ao banheiro. Ela se aproximou de Beatriz. Sorriu. Sabe, Lúcia, você me lembra alguém. Quem, senhora? A sogra do Rafael, a Beatriz. Ela também tinha esse ar de quem acha que é melhor que todo mundo. Beatriz congelou. Mas sabe o que eu fiz com ela? Coloquei no lugar dela. E vou fazer o mesmo com você se não se comportar. Larissa virou e saiu. Beatriz ficou sozinha. O coração batia descontrolado. A humilhação era total, completa, devastadora. Ela pensou em desistir, em tirar o uniforme e revelar tudo. Mas então lembrou do filho, do amor dele, da dor que viria se ele descobrisse tarde demais. Mais um pouco, ela sussurrou. Só mais um pouco. O jantar terminou. Rafael e Larissa subiram. Beatriz limpou a mesa, lavou a louça, guardou tudo. 10 da noite. A casa estava em silêncio. Sônia e Carla já tinham ido embora. Beatriz era a última. Ela guardou o uniforme de garçonete, vestiu a roupa normal, pegou a bolsa, parou na porta da cozinha, olhou ao redor. Tudo estava limpo, organizado. Perfeito, como a vida de Rafael parecia ser, por fora. Beatriz pegou o celular, discou o número do motorista particular que havia contratado. Alô? Pode vir me buscar? Claro, dona Beatriz. 10 minutos. Ela desligou. Sentou num banquinho perto da porta. A decisão estava tomada. Ia embora, desistir, revelar tudo ao Rafael ou simplesmente sumir. Ela tinha visto o suficiente. Larissa era cruel, interesseira, manipuladora. Mas e daí? Rafael era adulto. Fez a escolha dele. Talvez ele precisasse aprender sozinho. Talvez a dor fosse necessária. Beatriz colocou a cabeça nas mãos. As lágrimas voltaram. Eu tentei, ela sussurrou. Eu tentei. Então, ouviu passos, vozes. Larissa estava descendo as escadas, falando ao telefone. Não, não agora. Ele está no banho. Beatriz congelou. A porta da cozinha estava entreaberta. Larissa entrou. Não viu Beatriz no canto escuro. Eu sei, mas você tem que esperar. Silêncio. A pessoa do outro lado falava. Porque eu disse, mais 6 meses e tá tudo resolvido. Beatriz prendeu a respiração. Larissa abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água. Olha, eu tô fazendo isso por nós. Depois do casamento, a gente fica com tudo. Mais silêncio. Claro que eu não gosto dele. Mas ele é rico, muito rico, e burro o suficiente para confiar em mim. Beatriz sentiu o sangue gelar. Larissa riu.
O pré-nupcial tem brechas. Meu advogado já analisou. Se eu aguentar 1 ano casada, consigo no mínimo 40%. 5 anos, metade de tudo. A voz do outro lado aumentou. Larissa afastou o telefone. Calma, não precisa gritar. Ela respirou fundo. Eu te amo, você sabe, mas a gente precisa de dinheiro. E o Rafael tem muito. A mãe dele também. É uma fortuna. Beatriz colocou a mão na boca. Sufocava o som. Depois que eu casar, a gente se vê escondido. Como sempre. E quando o divórcio sair, a gente viaja, mora fora, longe de tudo. Mas conversa do outro lado. Tá bom, te amo, tchau. Larissa desligou, suspirou. Tomou água, olhou ao redor. Beatriz estava completamente imóvel na sombra. Larissa não viu nada. Saiu da cozinha. Subiu as escadas. Beatriz esperou. 5 segundos. 10, 20, então se mexeu. As mãos tremiam tanto que quase derrubou a bolsa. Pegou o celular. Olhou para a tela. Não tinha gravado. Não tinha provas, mas tinha ouvido. Tinha certeza agora. Larissa não amava Rafael. Tinha alguém. Estava usando o filho dela. A raiva queimou dentro do peito, mais forte que o medo, mais forte que a dor. Beatriz não ia desistir, ia à guerra. Ela abriu o celular, cancelou a ligação do motorista, mandou mensagem. Mudança de planos, não venha, vou ficar mais tempo. Guardou o telefone, respirou fundo. Precisava de provas, evidências concretas. Olhou ao redor da cozinha, pensou rápido. Câmeras. A casa tinha câmeras de segurança. Rafael havia instalado no ano passado. Sistema completo. Quem tinha acesso? O chefe de segurança. Beatriz lembrou. Seu Alberto. O mordomo veterano. Ele trabalhava com a família há 15 anos, desde antes de Rafael adulto, desde quando o pai de Beatriz ainda era vivo. Alberto era leal, confiável, mas ele estava de férias. Voltava amanhã. Beatriz precisava falar com ele, precisava de ajuda. Ela saiu da cozinha, foi ao escritório, abriu o caderno de contatos da casa, achou o número de Alberto, salvou no celular. Olhou o relógio. 10h30 da noite. Tarde demais para ligar. Mandaria mensagem de manhã cedo. Beatriz voltou para a cozinha. Sentou de novo. O cansaço pesava, mas a determinação pesava mais. Pensou no que tinha ouvido. Ele é burro o suficiente para confiar em mim. Rafael não era burro. Era apaixonado, confiante, bom demais. Características lindas, mas perigosas quando a pessoa errada se aproxima. Beatriz jurou ali, naquele momento. Eu vou proteger você, filho. Custe o que custar. Ela pegou a bolsa. Saiu pela porta dos fundos. Foi ao carro. Dirigiu até o hotel. Entrou no quarto. Tirou a roupa. Tomou banho longo. A água quente lavou a sujeira, mas não a raiva. Saiu do banho. Secou-se. Vestiu pijama. Sentou na cama. Pegou o celular, escreveu uma mensagem para Alberto, salvou nos rascunhos. Enviaria às 6 da manhã. Alberto, é Beatriz. Preciso falar com você urgente. É sobre Rafael e Larissa. Não conte para ninguém, por favor. Releu 3 vezes. Apertou salvar. Deitou. Olhou para o teto. O sono não vinha. Pensou em tudo. Nas humilhações. Nas mentiras. No plano de Larissa. E pensou na conversa ao telefone. Eu te amo. Larissa tinha um amante, alguém que ela realmente amava, enquanto enganava Rafael. Beatriz sentiu algo diferente. Não mais dúvida, não mais medo. Clareza, uma missão. Às 5 da manhã acordou. Não tinha dormido quase nada. Pegou o celular. Enviou a mensagem para Alberto. A resposta veio rápido. Dona Beatriz? Estou chocado. Volto hoje de tarde. Podemos nos encontrar às 6? Tem uma cafeteria perto da casa, Rua das Orquídeas 247. Beatriz digitou. Estarei lá. Obrigada, Alberto. Guardou o celular. Levantou. Tomou café. Às 7, voltou para a mansão. De uniforme. Pronta. Larissa estava na sala, sorrindo para o celular. Provavelmente mensagem do amante. Bom dia, Lúcia. Bom dia, senhora. Hoje vai ser um dia longo. Tenho reunião com a decoradora do casamento. Depois prova do vestido. Quero tudo impecável aqui quando eu voltar.
Sim, senhora. Larissa saiu. Perfume caro no ar. Beatriz foi para a cozinha. Carla estava lá. Bom dia, como você tá? Melhor. Sério? Sério. Hoje vai mudar tudo. Carla franziu a testa. O que você vai fazer? Algo que devia ter feito antes. Buscar ajuda. Beatriz limpou a casa, mas a cabeça estava longe. Ensaiou o que diria para Alberto. Como pediria ajuda? As horas passaram devagar. Finalmente, 5:30 da tarde. Beatriz trocou de roupa. Saiu. Dirigiu até a cafeteria. Chegou cedo. Alberto apareceu às 6 em ponto. Cabelos grisalhos, postura ereta, olhar sério. Viu Beatriz. Os olhos se arregalaram. Dona Beatriz. Alberto? Eles se abraçaram. Sentaram numa mesa no fundo. O que está acontecendo? Ele perguntou. Beatriz contou tudo. O disfarce, as humilhações, a conversa ao telefone. Alberto ouviu em silêncio. O rosto ficou cada vez mais tenso. Eu sabia, ele disse. Eu sabia que tinha algo errado com ela. Você sabia? Desconfiava. Pequenas coisas. Mentiras. Inconsistências. Mas Dr. Rafael tá cego de paixão. Eu preciso de provas, Alberto. Preciso das gravações das câmeras. Preciso do áudio dela confessando. Alberto pensou. Eu tenho acesso ao sistema. Posso conseguir. Você faria isso? Por você? Pelo Dr. Rafael? Faria qualquer coisa. Beatriz segurou a mão dele. Obrigada. Quando revelamos? No jantar de ensaio. Daqui a 5 dias. Toda a família estará lá. Alberto assentiu. Vamos acabar com ela. Beatriz sorriu. Pela primeira vez em dias, a guerra tinha começado, e dessa vez ela não estava sozinha. Alberto tomou um gole de café. Os olhos estavam sérios. Eu volto amanhã oficialmente. Larissa não desconfia de nada. E o acesso às câmeras? Beatriz perguntou. Eu tenho, mas preciso entrar no sistema da casa. Remotamente não dá. A senha muda toda semana. Então você vai ter que fazer lá dentro. Exato. Vou precisar de uns 20 minutos sozinho no escritório, Beatriz pensou. Amanhã Larissa tem prova do vestido às 3. Fica fora pelo menos 2 horas. Perfeito. Eu entro, copio os arquivos e saio. Quais câmeras pegam a cozinha? Alberto abriu o celular. Mostrou o mapa da casa. Essa aqui. Câmera 5. Ângulo perfeito. Pega a entrada, a geladeira, tudo. E tem áudio? Todas têm. O Dr. Rafael instalou o sistema completo ano passado, depois daquele arrombamento na rua. Beatriz respirou aliviada. Então, a conversa que ela teve ao telefone pode estar gravada. Se foi nos últimos 30 dias, sim. O sistema guarda por 1 mês. Foi anteontem. Alberto sorriu. Então temos. Beatriz sentiu esperança pela primeira vez. E o amante? Você sabe quem é? Alberto fez uma pausa. Tenho uma suspeita. Quem? Tem um homem que aparece às vezes, sempre quando o Dr. Rafael não tá. Diz que é primo dela. Primo? Mas eles não agem como primos. É estranho. Muito próximos. Como ele é? Alto. Tatuado. Usa roupas de marca, mas tem aquele ar de quem tá fingindo. Beatriz anotou mentalmente. Ele tem nome? Tiago. Ela apresenta como Tiago Soares. Consegue descobrir mais sobre ele? Posso tentar. Conheço um investigador. Discreto. Quanto custa? Deixa comigo. Eu pago. É pelo Dr. Rafael. Beatriz tocou a mão dele. Você é um anjo, Alberto. O Dr. Rafael me ajudou quando minha filha ficou doente. Pagou o hospital, remédios, tudo. Eu devo minha vida a ele. E não vou deixar essa víbora destruir ele. A voz de Alberto tremia de raiva. Beatriz nunca tinha visto ele assim, sempre tão calmo, tão controlado. Então, amanhã você copia os arquivos e eu continuo lá dentro, observando. Observando o quê? Qualquer coisa, qualquer deslize, qualquer prova a mais. Alberto assentiu. Cuidado, se ela desconfiar, ela não vai. Para ela, eu sou só mais uma empregada burra. E isso é sua vantagem. Eles terminaram o café. Levantaram. Nos falamos amanhã, Alberto disse. Combinado. Beatriz voltou para o hotel. Jantou pouco. A ansiedade apertava o estômago.
Deitou cedo, mas o sono demorou. Amanhã seria o começo da virada. Na manhã seguinte, Beatriz chegou à mansão às 7. Alberto chegou às 8. Larissa estava no terraço, tomando café, mexendo no celular. Alberto passou pela cozinha, acenou para Beatriz. Ela acenou de volta. Tudo parecia normal. Às 2h30, Larissa saiu. Vestido branco, salto alto, maquiagem perfeita. Vou para a prova do vestido. Volto às 6. Alberto, fica de olho em tudo. Sim, senhora. Ela saiu. O carro dela sumiu na esquina. Alberto esperou 5 minutos. Então foi ao escritório. Beatriz ficou na cozinha com Carla, coração batendo forte. O que está acontecendo? Carla perguntou. Você vai saber logo. 15 minutos depois, Alberto voltou. USB na mão. Fez sinal para Beatriz. Ela foi até ele. Consegui. Tá tudo aqui. A conversa? Sim, e mais. Muito mais. Os olhos dele brilhavam. O quê? Vem, preciso te mostrar. Foram ao quartinho dos fundos. Alberto fechou a porta, abriu o laptop e conectou o USB. Olha isso. Ele abriu um arquivo. Vídeo da câmera 5. Data. 3 dias atrás. Larissa na cozinha. Ao telefone. O áudio estava perfeito. Não agora. Ele está no banho. Pausa. Eu sei, mas você tem que esperar. Beatriz ouviu tudo de novo. Cada palavra, cada detalhe. Olha, eu estou fazendo isso por nós. Depois do casamento, a gente fica com tudo. Mais conversa. Claro que eu não gosto dele. Mas ele é rico, muito rico, e burro o suficiente para confiar em mim. A risada cruel. O pré-nupcial tem brechas. Meu advogado já analisou. Se eu aguentar 1 ano casada, consigo no mínimo 40%. 5 anos, metade de tudo. Beatriz sentiu a raiva voltar. Eu te amo. Você sabe, mas a gente precisa de dinheiro. E o Rafael tem muito. A mãe dele também. É uma fortuna. A parte final. Depois que eu casar, a gente se vê escondido, como sempre. E quando o divórcio sair, a gente viaja. Mora fora, longe de tudo. O vídeo terminou. Beatriz olhou para Alberto. É isso, é a prova. Tem mais. Ele abriu outro arquivo. Câmera da entrada, 2 semanas atrás. O vídeo mostrava um homem chegando, alto, tatuado, jaqueta de couro, Larissa abrindo a porta. Eles se beijavam. Não era beijo de primos. Tiago, Alberto disse. Eles entravam juntos. Subiam as escadas. A câmera do quarto não funciona. O Dr. Rafael desativou por privacidade. Mas dá para imaginar o que aconteceu. Beatriz assistiu. O homem saía 3 horas depois. Larissa o acompanhava até a porta. Mais beijos. Quantas vezes ele veio? Nos últimos 30 dias, 7 vezes. Sempre quando o Dr. Rafael estava viajando ou no escritório. 7 vezes. Alberto abriu mais arquivos. E olha isso, câmera do estacionamento. Outro vídeo. Rafael saindo de manhã cedo. Carro dele sumindo. 20 minutos depois, Tiago chegando, entrando pela porta dos fundos. Ela tem chave dos fundos, Alberto explicou. Deu para ele. Beatriz sentiu náusea. Meu filho, meu pobre filho. Alberto tocou o ombro dela. A gente vai proteger ele. Mas isso não é suficiente. Precisamos saber quem é Tiago. Precisamos de mais contexto. O investigador que eu conheço, liguei para ele hoje cedo. Ele vai fazer uma busca completa, nome, endereço, antecedentes, tudo. Quanto tempo? 2 dias. Beatriz calculou. O jantar é em 5 dias. Temos tempo. Alberto fechou o laptop. Guardo isso no cofre da minha casa. Ninguém vai achar. Faz cópias, 2, 3. Já fiz. Nuvem, HD externo e essa aqui. Ele mostrou o USB. Perfeito. A porta da frente se abriu. Vozes. Larissa tinha voltado mais cedo. Alberto e Beatriz se entreolharam. Age normal, ele sussurrou. Beatriz saiu do quartinho, voltou para a cozinha. Larissa entrou, irritada. Que droga! A costureira errou a barra. Vou ter que voltar amanhã. Ela jogou a bolsa no sofá. Cadê o Alberto? Tá arrumando o jardim, senhora. Humph! Larissa subiu as escadas. Bateu a porta do quarto. Beatriz soltou o ar. Carla a olhou.
Você tá tremendo. Tô bem, mas não estava. A adrenalina corria. Horas depois, Rafael chegou, cansado, gravata frouxa. Oi, amor. Larissa desceu, toda doce de novo. Oi, meu bem. Como foi o dia? Puxado. Reunião atrás de reunião. Coitado. Vem, fiz o jantar favorito. Você fez? Bom, supervisionei. A Carla ajudou. Carla revirou os olhos discretamente. Eles jantaram. Beatriz serviu. Invisível como sempre. Rafael parecia exausto, mal falava. Larissa estava no celular, sorrindo. Provavelmente mensagem de Tiago. Beatriz servia água. Observava. Cada detalhe, cada gesto. Lúcia, pode trazer sobremesa? Rafael pediu. Sim, senhor. Ela trouxe. Mousse de chocolate. Rafael comeu, elogiou. Tá delicioso. Larissa mal tocou. Tô de dieta, vestido de noiva, né? Você já tá perfeita. Obrigada, amor. Beijo rápido. Beatriz recolheu os pratos. Foi pra cozinha. Alberto apareceu. O investigador mandou mensagem. Já tem informações preliminares. O quê? Tiago Soares. Ficha criminal. Estelionato. 2 anos atrás. Beatriz arregalou os olhos. Estelionato. Golpe do amor. Enganava mulheres ricas. Casava, roubava, desaparecia. Meu Deus! Larissa sabe, com certeza sabe. Provavelmente aprendeu com ele. Beatriz encostou no balcão. Eles são parceiros. Exatamente. Golpe duplo. Ela casa com o Dr. Rafael, tira o dinheiro e divide com Tiago. Precisamos dessas informações por escrito, documentadas. O investigador está preparando um dossiê completo, pronto em 48 horas. Perfeito. Nos dias seguintes, Beatriz continuou trabalhando, observando, juntando peças. Larissa recebia Tiago mais uma vez. Câmeras gravaram tudo. Alberto copiou. Adicionou ao arquivo. O investigador enviou o dossiê. 20 páginas. Fotos, documentos, histórico criminal de Tiago. 3 ex-namoradas ricas. Todas enganadas. Todas perderam dinheiro. Uma delas tinha feito boletim de ocorrência, mas não deu em nada. Tiago era esperto. Beatriz leu tudo. Cada linha aumentava a raiva. Na véspera do jantar de ensaio, Alberto a chamou. Tá tudo pronto? Vídeos, áudios, dossiê, tudo numa apresentação. Como vamos mostrar? O jantar vai ser no salão. Tem uma TV enorme na parede, sistema de som integrado. Você consegue conectar? Consigo. Vou levar um notebook. Conectar via HDMI. Quando você der o sinal, eu toco. E se ela tentar impedir? Não vai dar tempo. Os arquivos vão rodar automaticamente, um atrás do outro. Beatriz respirou fundo. E o Rafael? Alberto ficou sério. Vai doer. Muito, mas é necessário. Eu sei. Você tem certeza disso, dona Beatriz? Uma vez que começar, não tem volta. Beatriz pensou no filho, no amor dele, na dor que viria, mas pensou também no futuro, em anos de mentira, de roubo, de destruição. Tenho certeza, absoluta. Então amanhã acabamos com ela. Na manhã do jantar, Beatriz acordou às 5. Não tinha dormido quase nada. Preparou-se com cuidado. Roupa elegante, maquiagem suave, não ia mais de faxineira, ia como ela mesma. Chegou à mansão ao meio-dia. Alberto já estava lá. Tudo pronto? Ela perguntou. Tudo. Notebook no carro, cabos testados, arquivos na ordem certa. E a família? Todos confirmaram? Todos. Pais da Larissa, irmão do Dr. Rafael, tios, avós, 30 pessoas. Ótimo. Quanto mais testemunhas, melhor. As horas passaram devagar. Beatriz ajudou nos preparativos. Larissa estava nervosa. Tem que estar perfeito. É o ensaio do meu casamento. Vai estar, Carla garantiu. Às 7, os convidados começaram a chegar. Família de Rafael. Elegantes, sorridentes. Família de Larissa. Mais simples, mas bem vestidos. Todos se cumprimentavam. Bebiam champanhe. Riam. Rafael estava radiante, de terno, cabelo penteado. Larissa ao lado dele, vestido vermelho,
deslumbrante. O casal perfeito. Beatriz observava de longe, coração apertado. Alberto se aproximou. 5 minutos, vou buscar o notebook. Espera. O quê? Rafael anunciou uma coisa. Deixa ele falar primeiro. Rafael bateu numa taça. O salão silenciou. Pessoal, obrigado por estarem aqui. Esse é um dia muito especial. Aplausos. Eu e Larissa estamos muito felizes e queríamos anunciar uma novidade. Larissa sorriu. Pegou a mão dele. Decidimos antecipar o casamento. Vai ser daqui a 2 dias. Silêncio chocado. Depois aplausos. Beatriz e Alberto se entreolharam. 2 dias, não tinha mais tempo, era agora, ou nunca. Beatriz acenou para Alberto. Ele saiu. Voltou com o notebook. Conectou na TV. Rafael ainda falava. Sabemos que é rápido, mas quando você encontra a pessoa certa... A TV acendeu. A imagem de Larissa apareceu. Na cozinha, ao telefone. O áudio começou. Claro que eu não gosto dele. Mas ele é rico, muito rico, e burro o suficiente para confiar em mim. O salão congelou. 30 pares de olhos na tela. Larissa empalideceu. Rafael virou. Viu a TV. Viu a noiva na tela. O que... A voz de Larissa continuava. O pré-nupcial tem brechas. Se eu aguentar 1 ano casada, consigo no mínimo 40%. A guerra tinha começado. E não havia mais volta. O áudio continuava. Cada palavra era uma bomba. Depois que eu casar, a gente se vê escondido. Como sempre. E quando o divórcio sair, a gente viaja. Mora fora. Longe de tudo. Rafael estava paralisado. Boca aberta. Olhos fixos na tela. Larissa tentou se mexer. Correu até a TV. Desligue isso! Desligue agora! Mas Alberto estava com o controle remoto. Travou o sistema. Não dá, senhora. É automático. O vídeo mudou. Câmera da entrada. Tiago aparecendo, beijando Larissa. Não beijo de primos, beijo de amantes. Gaspes no salão. A mãe de Rafael levantou da cadeira. Quem é esse homem? Larissa girou. O rosto estava branco. Eu posso explicar. Explica então! Rafael gritou. A voz dele rachava. As mãos tremiam. Larissa abriu a boca, nada saiu. O vídeo continuava. Tiago e Larissa subindo as escadas, mãos entrelaçadas. Outro vídeo, outra data, mesma cena. E outro, 7 vezes, 7 encontros. O irmão de Rafael, Felipe, se levantou. Rafael, eu sinto muito. A avó de Rafael, Dona Eunice, matriarca da família, bateu a bengala no chão. Que vergonha, que vergonha! A mãe de Larissa começou a chorar. Larissa, o que você fez? O pai dela estava em choque, sentado, paralisado. A tela mudou novamente. Agora era um documento. Dossiê completo de Tiago. Nome, foto, ficha criminal. Tiago Soares, condenado por estelionato, golpe contra 3 mulheres, valores totais, 2 milhões de reais. A sala explodiu em murmúrios. Isso é mentira! Larissa gritou. Alguém falsificou! Alguém quer me destruir! Mas ninguém acreditava. As provas eram claras demais. Rafael se virou para ela, lágrimas nos olhos. Larissa, por quê? Amor, eu... Não me chama de amor! O grito ecoou. Rafael nunca gritava. Larissa recuou. Tentou tocar nele. Ele afastou a mão. Você estava usando o eu, esse tempo todo. Não, não é assim. Então como é? Me explica. Larissa olhou ao redor. 30 pessoas a encaravam. Ódio, nojo, desprezo. Ela tentou sair, correr. Alberto bloqueou a porta. A senhora vai ficar e explicar. Sai da frente. Não. Felipe se juntou a Alberto. Cruzou os braços. Você não vai sair daqui até contar a verdade. Larissa estava encurralada. Rafael se aproximou. Devagar. O Tiago, quem é ele? Verdade. Silêncio. Eu perguntei quem é ele. Larissa estremeceu. Ele é meu namorado. Gaspes no salão. A mãe de Larissa desmaiou. O pai correu para segurar. Rafael balançou a cabeça. Namorado? Você tem um namorado e ia casar comigo. Era para ser temporário. Temporário. Rafael pegou o copo de champanhe. Atirou na parede.
Estilhaçou. Todos pularam. Você ia casar comigo, jurar amor eterno. Tudo mentira. Por dinheiro. Larissa chorava agora. Mas as lágrimas pareciam falsas. Eu precisava. Você não entende. Eu passei fome a vida inteira. Eu mereço viver bem. Então arranja um emprego, estuda, trabalha, mas não destrói a vida de alguém. A voz de Rafael quebrou. Ele caiu de joelhos. Felipe correu. Abraçou o irmão. Dona Eunice se levantou. Caminhou até Larissa. A bengala batia forte no chão. Parou bem na frente dela. Você é uma víbora, uma mentirosa, uma golpista. Dona Eunice. A velha levantou a mão. Larissa calou. Graças a Deus alguém descobriu antes do casamento. Senão você teria destruído meu neto. Ela virou para Alberto. Quem descobriu? Alberto apontou para o fundo do salão. Beatriz estava ali, em pé, quieta. Todos viraram. Rafael levantou, olhou. Mãe! A voz dele era quase inaudível. Beatriz caminhou até o centro. Cada passo pesava. Parou na frente do filho. Oi, meu amor. Rafael a abraçou. Forte, desesperado. Chorou no ombro dela, soluços altos. Beatriz segurou ele. Acariciou o cabelo. Tá tudo bem, eu tô aqui. Você descobriu tudo? Descobri. Como? Beatriz olhou para Larissa. Eu me disfarcei de faxineira. Trabalhei aqui por uma semana. O salão explodiu em conversas. Rafael se afastou. Olhou nos olhos da mãe. Você fez isso? Por mim? Faria qualquer coisa por você. Ele abraçou ela de novo. Larissa aproveitou a distração. Tentou sair pela porta da cozinha. Carla e Sônia bloquearam. Nem pense, Carla disse. Larissa estava presa. O pai dela se aproximou. Rosto vermelho de vergonha. Larissa, como você pôde? Pai, eu te criei melhor que isso. Seu avô, sua avó, todos trabalharam honestamente a vida inteira. E você vira uma criminosa? Eu não sou criminosa. É sim, Dona Eunice gritou. Isso é estelionato, fraude. Você pode ser presa. Rafael levantou a cabeça. Presa. Beatriz tocou o rosto dele. Calma, vamos resolver isso. Felipe se aproximou. Eu já liguei para o advogado da família. Ele está vindo. E a polícia? Alguém perguntou. Podemos chamar, Alberto disse. Temos todas as provas. Larissa finalmente entrou em pânico real. Não, por favor, eu devolvo tudo. Eu sumo. Vocês nunca mais vão me ver. Devolver o quê? Rafael perguntou. Você já pegou alguma coisa? Silêncio. Larissa! Transferências, pequenas, você nunca percebeu. 5.000 aqui, 10.000 ali. Rafael cambaleou. Felipe segurou ele. Quanto? Eu não sei. Talvez 80.000. 80.000 reais? O grito de Rafael ecoou. Larissa encolheu. Alberto se aproximou de Beatriz. O advogado está chegando. 5 minutos. E Tiago? Alguém sabe onde ele está? O investigador está rastreando. Assim que Larissa não respondeu às mensagens dele, ele fugiu. Esperto. Mas a gente tem um endereço. A polícia vai atrás. Beatriz assentiu. O advogado chegou. Doutor Fernando. O mesmo que ajudou no plano. Entrou no salão. Avaliou a situação. Larissa, você tem direito a um advogado. Mas tudo o que disser pode ser usado contra você. Eu não quero advogado. Eu quero ir embora. Tarde demais. Fernando abriu a pasta. Tirou documentos. Temos provas de fraude, estelionato, invasão de privacidade e mais. Você vai responder por tudo. Larissa desmoronou. Caiu no chão. Chorava descontroladamente. A mãe dela tentou se aproximar. O pai a segurou. Deixa. Ela fez a escolha dela. Rafael olhava para a noiva. Ex-noiva. No chão. Destruída. Não sentia pena. Sentia nojo. Virou para as costas. Caminhou até a mãe. Obrigado. Você salvou minha vida. Beatriz abraçou ele. Sempre vou proteger você. Dona Eunice bateu a bengala. Agora alguém chama a polícia. Essa mulher não sai daqui sem algemas. Alberto pegou o telefone. Discou. 10 minutos depois, 2 viaturas chegaram. 4 policiais entraram.
Larissa foi algemada, lida os direitos, levada para fora. Os convidados assistiam em silêncio. A mãe de Larissa chorava. O pai estava em choque. Eles saíram logo depois, sem se despedir. O salão esvaziou aos poucos. Ficaram só Rafael, Beatriz, Alberto, Felipe e Dona Eunice. Rafael se sentou, colocou o rosto nas mãos. Eu fui tão idiota. Não foi, Beatriz disse. Você confiou, amou. Isso não é fraqueza. Mas eu não vi, eu não quis ver. O amor cega às vezes, é humano. Felipe trouxe o uísque, serviu para o irmão. Bebe, você precisa. Rafael bebeu, fez cara feia. Bebeu mais. Dona Eunice se aproximou de Beatriz. Você é uma leoa, fez o que tinha que ser feito. Obrigada, Eunice. Seu filho tem sorte de ter você. As duas se abraçaram. Alberto guardava o notebook, desconectava os cabos. Acabou, ele disse. Acabou, Beatriz repetiu. Mas no fundo, sabia que a verdadeira cura só estava começando. Rafael precisaria de tempo, apoio, amor, e ela estaria lá, sempre. A noite terminou em silêncio. Cada um foi para casa. Beatriz ficou com Rafael, não o deixou sozinho. Eles conversaram até o amanhecer. Sobre tudo, sobre nada, sobre recomeços. O áudio ecoava no salão. A voz de Larissa, gravada, confessando tudo. Eu te amo, você sabe, mas a gente precisa de dinheiro e o Rafael tem muito. A mãe dele também é uma fortuna. Rafael estava paralisado, os olhos fixos na tela, mãos tremendo. Larissa respirou fundo, endireitou os ombros. O rosto mudou, a máscara de vítima caiu. Entrou a combatente. Vocês não entendem nada, ela gritou. Todos viraram para ela. Isso foi tirado de contexto. Eu tava brincando com uma amiga. Brincando, Rafael sussurrou. Sim, era uma piada interna, sobre novelas. A gente imita personagens. A mãe dela balançou a cabeça. Larissa, para! É verdade, mãe, juro! Dona Eunice bateu a bengala. Mentirosa! Nós ouvimos cada palavra. Larissa ignorou. Caminhou até Rafael. Tentou pegar a mão dele. Amor, você me conhece. Eu te amo, de verdade. Isso tudo é armação. Rafael afastou a mão. Armação? Da minha mãe? Sim, ela nunca me aceitou. Sempre teve ciúmes. Larissa apontou para Beatriz. Ela inventou tudo isso, falsificou áudios, contratou atores. Beatriz não disse nada, apenas olhava. É tecnologia, Rafael. Deepfake, inteligência artificial. Qualquer um pode fazer hoje em dia. Felipe riu sem humor. Deepfake. Sério? É, pesquisa. Dá para falsificar voz, vídeo, tudo. Larissa estava desesperada agora. Falava rápido, alto. E o Tiago? Ele é meu primo. Sim, a gente é próximo. Famílias assim existem. Primos não se beijam daquele jeito, Carla disse da cozinha. Era no rosto. A câmera tá num ângulo ruim, parece outra coisa. Larissa virou para o salão. 30 pessoas a observavam. Vocês vão acreditar nela? Numa mulher que mentiu, se disfarçou, invadiu privacidade? Alguns convidados trocaram olhares. Não muitos, mas alguns. Ela é que é a criminosa. Ela que deveria ser presa. A voz de Larissa ganhava força. Confiança falsa. Rafael, pensa bem. Sua mãe sumiu por dias. Apareceu do nada com essas provas. Conveniente demais, não? Rafael olhou para a mãe. Dúvida nos olhos por um segundo. Filho, Beatriz começou. Não, ele precisa ouvir. Larissa interrompeu. Ela se aproximou dele. Pegou o rosto dele com as duas mãos. Eu te amo. Mais que tudo. Ia casar com você daqui a 2 dias. Por que eu faria isso se fosse mentira? Pelo dinheiro, Alberto disse. Larissa virou, olhos faiscando. Você está envolvido nisso. Provavelmente ela te pagou. Ninguém me pagou. Eu protejo essa família há 15 anos. Ah, proteção? Isso é conspiração. Larissa voltou para Rafael. Amor, me escuta, só me escuta. Eu sei que parece ruim, mas eu juro pela minha vida que é mentira. Lágrimas começaram, reais dessa vez, de desespero. Eu vim de baixo, você sabe.
Lutei muito. E quando te conheci, foi real. O amor foi real. Rafael queria acreditar. Era visível. O amor ainda estava lá. Todas essas pessoas aqui, Larissa continuou, querem nos separar, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não nasci rica. Não é sobre dinheiro, Beatriz disse. É sim, sempre foi. Você nunca me aceitou desde o primeiro dia. Larissa chorava, gritava. Eu tentei tanto ser perfeita para você, mas nunca foi suficiente. Ela caiu de joelhos na frente de Rafael. Por favor, não acredita neles. Acredita em mim. Acredita no que a gente viveu, nos risos, nos momentos, no amor. Rafael olhava para ela. Lágrimas caíam. Por um momento, o salão inteiro prendeu a respiração. Ele ia acreditar? Ia perdoar? Então, doutor, Fernando deu um passo à frente. Se é tudo mentira, por que você confessou as transferências de 80 mil reais? Larissa congelou. Eu não... Eu só... Você confessou, aqui, na frente de todos, que transferiu dinheiro da conta dele sem permissão. Silêncio. Isso não é deepfake. Isso saiu da sua boca. Agora, aqui. Larissa tentou falar. Nada saiu. E quanto ao dossiê de Tiago? Está no sistema da polícia. Público. Qualquer um pode verificar. Fernando abriu o tablet. Mostrou para Rafael. Veja você mesmo. Site oficial. Tiago Soares. Condenado. 3 vítimas. 2 milhões roubados. Rafael pegou o tablet. Leu. Seu rosto mudou. De dúvida para certeza. De dor para raiva. Esse é seu primo? Larissa não respondeu. Eu perguntei se esse é seu primo. Ele mudou. Ele era assim, mas mudou. Então você sabia do passado dele. Sim, mas... E mesmo assim trouxe ele aqui, para minha casa, onde ele poderia roubar, atacar, qualquer coisa. Rafael jogou o tablet no sofá. E você me chama de amor, diz que me protege. Larissa tentou tocar nele de novo. Rafael, Não encosta em mim! O grito foi visceral, cheio de dor. Fernando pegou o controle, olhou para Beatriz. Ela assentiu. Tem mais, ele disse. A tela mudou. Outro vídeo. Câmera da sala, 3 semanas atrás. Larissa ao telefone, sozinha, achando que ninguém a via. Ele já assinou o contrato da casa. Tá tudo no meu nome também. Depois do casamento, se eu quiser, posso vender. E ele não pode fazer nada. Risada. Eu sei. É muito fácil. Ele acredita em tudo que eu digo. Pausa. O advogado dele é velho. Não percebeu as brechas que eu pedi para o meu advogado incluir. Mais risada. Daqui a 6 meses, eu tô rica e livre. E a gente vai viver em Miami como sempre sonhamos. O vídeo parou. O silêncio no salão era sepulcral. Rafael olhava para a tela, depois para Larissa, depois para a tela de novo. 6 meses. Você ia aguentar 6 meses e me abandonar. Não! Aquilo foi raiva. A gente tinha brigado. A gente nunca brigou. Brigou sim. Você foi grosso comigo. Quando? Me diz quando. Larissa não sabia o que dizer. Inventava na hora. E Rafael via isso agora. Você é mentirosa. Tudo em você é mentira. Ele virou para Fernando. Quantos vídeos tem? 12, diferentes datas, todas incriminadoras. Mostra. Todos. Rafael, não precisa... Beatriz tentou. Eu preciso ver tudo. Preciso saber o quanto eu fui idiota. Fernando apertou play. Vídeo após vídeo. Ligação após ligação. Larissa falando com Tiago, planejando, rindo, desprezando Rafael. Ele é tão ingênuo. Acha que o amor conquista tudo. Ele comprou um anel de noivado de 200 mil. Eu já vendi. Comprei outro de 50 e embolsei o resto. A mãe dele desconfia, mas ele não escuta ela. É um filhinho de mamãe. Depois que eu pegar a grana, nunca mais olho para a cara dele. Que alívio! Cada frase era uma facada. Rafael assistia, imóvel, lágrimas secando, raiva crescendo. Os convidados assistiam em choque. Alguns choravam, outros sussurravam. A família de Larissa tinha saído. Não aguentaram. Quando o último vídeo terminou, Rafael se virou.
Olhou para Larissa, sem emoção, sem dor, só vazio. Sai da minha casa. Rafael, por favor. Sai da minha casa agora. O grito de Rafael ecoou. Larissa recuou. Tropeçou no próprio salto. Felipe segurou o irmão. Evitou que ele avançasse. Calma. Deixa a justiça resolver. Mas os convidados não ficaram calados. Dona Eunice bateu a bengala. O som cortou o silêncio. Vergonha! Essa mulher é uma vergonha! A prima de Rafael, Ana Clara, levantou. Eu sabia! Eu falei que tinha algo errado com ela. Outras vozes se juntaram. Coitado do Rafael! Como alguém pode ser tão cruel? Ela devia estar presa. Um tio, empresário, se aproximou de Rafael. Sobrinho, você tem nosso total apoio, jurídico, financeiro, tudo. Obrigado, tio Marcelo. A tia dele, Renata, abraçou Beatriz. Você salvou seu filho. É uma heroína. Outros familiares se aproximaram, formaram barreira entre Rafael e Larissa. Um primo filmava tudo no celular. Isso vai viralizar, o mundo inteiro vai saber quem você é. Larissa tentou pegar o telefone. Apaga isso, apaga agora. O primo afastou. Nem pensar, isso é justiça pública. 3 amigas de Beatriz, presentes no jantar, cercaram Larissa. Mulherzinha desprezível. Usar um homem bom assim. Você não tem coração. Larissa olhou ao redor. 30 pares de olhos a julgavam. Condenavam. Alguns tiravam fotos. Outros ligavam para conhecidos, já espalhando a notícia. A noiva do Rafael Silva era golpista. Tem vídeos! Ela confessou tudo! As redes sociais já ferviam. O primo tinha postado em tempo real. Larissa viu o celular dele, leu os comentários aparecendo. Que nojo! Cadeia para ela. Coitado do noivo. Ela tentou sair. Caminhou até a porta. Alberto e Carla bloquearam. A senhora vai esperar a polícia, Alberto disse. Vocês não podem me prender. Isso é cárcere privado. Não estamos prendendo. Estamos impedindo uma fuga, Fernando confirmou. É diferente. Ilegal, considerando as circunstâncias. Larissa girou. Procurava saída. Não havia. Janelas trancadas. Portas bloqueadas. Pessoas por todos os lados. A tia Renata pegou o celular. Ligou para alguém. Silvia, você não vai acreditar. A noiva do Rafael... Sim, aquela. Era golpista. Temos provas, vídeos. Ela confessou na frente de todo mundo. Mais ligações. A notícia se espalhava como fogo. Dona Eunice se aproximou de Larissa. Olhos duros. Meu marido construiu essa fortuna com suor, trabalho honesto. E você queria roubar em 6 meses. Eu não. Cala a boca. Não quero ouvir sua voz. A matriarca virou para Rafael. Filho, você merece alguém de verdade, alguém que te ame, não essa criatura. Rafael assentiu. Não conseguia falar. Felipe trazia água. Obrigou o irmão a beber. Os murmúrios continuavam. Ela é atriz. Atuou o tempo todo. Pobre Rafael, tão apaixonado. Graças a Deus, a mãe descobriu a tempo. Larissa começava a tremer, a realidade batendo. Não havia saída. Sirenes ao longe, ficando mais perto. Os convidados ouviram. Alguns foram à janela. A polícia chegou. Larissa empalideceu completamente. Não, não, por favor. Ela correu até Rafael. Ajoelhou na frente dele. Rafael, por favor, não deixa eles me levarem. Eu faço qualquer coisa. Devolvo tudo. Desapareço. Só não me entrega para a polícia. Rafael olhou para ela. Olhou de verdade. Viu a mulher que amava, ou achava que amava. Agora viu uma estranha, uma atriz, uma mentirosa. Você fez isso com você mesma. Rafael, você escolheu. Escolheu o dinheiro. Escolheu mentir. Escolheu me usar. Lágrimas dele voltaram. Mas não por ela. Por ele. Pelo tempo perdido. Eu ia te dar tudo, sem condições, sem contratos, só porque te amava. Larissa chorava agora, soluços altos. Eu sei, e eu estraguei tudo. Não, você nunca teve nada, nunca me amou. Então não estragou, apenas
revelou. Rafael se levantou, afastou ela gentilmente. 2 policiais entraram, fardas azuis, expressões sérias. Larissa Mendes? Ela não respondeu. Você está sendo presa por suspeita de estelionato e fraude. Tem o direito de permanecer em silêncio. Algemas saíram. Não, espera. Eu vou colaborar. Eu conto tudo sobre o Tiago. Pode contar na delegacia. As algemas fecharam nos pulsos dela. O som metálico ecoou. Larissa olhou para Rafael. Última vez. Eu sinto muito, de verdade. Ele não respondeu. Virou de costas. Os policiais a levaram. Ela tropeçou. Eles seguraram. Passaram pelo salão. Convidados se afastavam. Ninguém olhava para ela. Lá fora, vizinhos tinham se juntado. Curiosos, celulares filmando. Larissa entrou na viatura. Cabeça baixa. As portas bateram. A sirene ligou. Partiram. Dentro do salão, silêncio. Rafael olhava para a porta vazia, onde ela tinha estado segundos atrás. Acabou, Felipe sussurrou. Acabou, Rafael repetiu. Mas não parecia real. Parecia pesadelo. Dona Eunice se aproximou. Tocou o ombro do neto. Você é forte. Vai superar. Vou? Vai, com o tempo e com a família. Ela olhou ao redor. Todos concordaram. Beatriz abraçou o filho por trás. Apoiou a cabeça no ombro dele. Eu tô aqui, sempre. Rafael segurou a mão dela. Apertou forte. Obrigado, mãe, por tudo. Não precisa agradecer. Os convidados começaram a sair, cada um se despedindo. Se precisar de algo, liga. Estamos com você. Força, Rafael. Abraços, tapinhas nas costas, palavras de apoio. Aos poucos, o salão esvaziou. Ficaram apenas Beatriz, Rafael, Felipe, Alberto e Dona Eunice. Rafael se sentou, colocou a cabeça nas mãos. 2 dias, ia casar em 2 dias. Mas não vai, Beatriz disse. E isso é uma bênção. Ele olhou para ela, olhos vermelhos. Como você teve coragem de se disfarçar, de aguentar tudo aquilo? Porque você é meu filho. E eu protejo o que é meu. Rafael se levantou. Abraçou a mãe. Forte. Eu te amo. Eu também te amo. Alberto trouxe o uísque. Serviu para todos. Um brinde, Dona Eunice disse. A verdade e a família. Ergueram os copos. A verdade, a família. Beberam. O gosto era amargo, mas necessário. Lá fora, a noite continuava. Estrelas brilhavam. A vida seguia. E dentro da mansão, um homem começava o longo caminho da cura, com a mãe ao lado. Sempre. Rafael não voltou para casa naquela noite. Ficou na mansão da mãe, no quarto antigo dele, cheio de memórias de infância. Beatriz não dormiu. Ficou sentada na poltrona ao lado da cama, observando o filho respirar. Ele tossia às vezes, chorava dormindo, mexia inquieto. Às 5 da manhã, acordou. Olhou ao redor, confuso no começo. Depois, tudo voltou. Mãe, tô aqui. Você ficou a noite toda? Fiquei. Rafael sentou na cama, cabelo bagunçado, olhos inchados. Que horas são? 5 e pouco. Ele esfregou o rosto. Não consigo acreditar que é real. Eu sei. Silêncio. O sol começava a nascer lá fora. Eu amava ela, mãe. Eu sei, filho. Ou achava que amava, agora nem sei mais o que era real. Beatriz sentou na cama ao lado dele. Os sentimentos eram reais, dela que não eram. Como eu não vi? Porque você é bom e confia nas pessoas. Isso não é defeito. Rafael balançou a cabeça. Parece que é. Não é, nunca foi, nunca será. Eles ficaram ali, lado a lado, em silêncio. Alberto bateu na porta. Entrou com café. Bom dia. Trouxe café forte. Vocês vão precisar. Obrigado, Alberto, Beatriz disse. Rafael tomou um gole, fez careta. Forte mesmo. Tem açúcar se quiser. Não, assim tá bom, preciso acordar. Alberto entregou o celular dele. Delegacia ligou. Querem que você vá depor hoje de manhã. Sobre as transferências, precisam da sua versão e autorização para investigar as contas. Rafael suspirou. Tá bom. Vou. Quer que eu vá junto? Beatriz ofereceu. Quero. 2 horas depois,
estavam na delegacia. Sala fria, cheiro de café velho e papel. O delegado, homem de uns 50 anos, foi direto. Senhor Rafael, preciso que me conte tudo sobre as transferências. Rafael contou cada detalhe, cada valor que Larissa pediu ao longo dos meses. Ela dizia que era para decoração, para o casamento, roupas, eu nunca questionava. Valores? Começou com 2.000, depois 5, depois 10, foi aumentando. E o total? 83.000. Conferi hoje de manhã. O delegado anotava. E você autorizava? Sim, sempre. Ela era minha noiva. Ia ser minha esposa. Pensei que era normal. Não houve coação? Não, mas houve manipulação. O delegado concordou. Entendo. Vou precisar dos extratos e autorização para investigar para onde o dinheiro foi. Pode investigar o que quiser. Eu quero tudo de volta. Vamos fazer o possível. Depois foi a vez de Beatriz. Ela contou o disfarce, as gravações, tudo. A senhora invadiu privacidade. O delegado apontou. Tecnicamente, é crime. Eu sei, mas era necessário. O delegado olhou para ela. Pensou. Considerando que você é a mãe e que descobriu crimes reais, vou relevar, mas não faça de novo. Não vou precisar. Saíram da delegacia ao meio-dia. O sol estava forte. Rafael parou no meio da calçada. E agora? Agora você vive, Beatriz disse. Como? Um dia de cada vez. Eles almoçaram num restaurante pequeno, tranquilo, longe de tudo. Rafael mal comeu. Mexia a comida no prato. Tem repórteres na porta da mansão, ele disse. Vi no celular. Eu sei. A história vazou. Tá em todo lugar. Noiva golpista presa em flagrante. Minha cara tá em todas as matérias. Vai passar. E se não passar? E se todo mundo me vê como o idiota que foi enganado? Beatriz segurou a mão dele. Quem te ama de verdade não pensa assim. E quem pensa, não importa. Rafael olhou para ela. Você é forte demais. Aprendi a ser. A vida ensina. Eles voltaram para a casa de Beatriz ao fim da tarde. Rafael ficaria ali por uns dias. Felipe apareceu à noite. Trouxe pizza, cerveja, normalidade. Mano, você tá bem? Não, mas vou ficar. Quanto tempo? Não sei, meses? Anos? Felipe sentou ao lado. Olha, eu sei que tá difícil, mas você vai superar. Já vi você superar coisas piores. Como o quê? Lembra quando o pai morreu? Você tinha 18 anos, teve que assumir a empresa. Todo mundo duvidava. E você provou que era capaz. Rafael pensou. Isso foi diferente. Foi, mas você superou, porque é forte, resistente. Beatriz ouviu da cozinha. Sorriu. No dia seguinte, a vida começou a tomar forma. Larissa foi indiciada. Tiago foi preso tentando fugir para o Paraguai. Os dois iam responder juntos. O advogado da família conseguiu bloquear contas. Parte do dinheiro foi recuperado. Rafael voltou ao trabalho, devagar, algumas horas por dia. Os colegas foram solidários. Ninguém julgou, só apoiaram. Acontece, cara. Você não teve culpa. Ela que era má pessoa. Bola pra frente. As palavras ajudavam, um pouco. 2 semanas depois, Rafael estava no escritório. Reunião importante, contrato grande. Ele apresentou o projeto, voz firme, confiante. Fechou o negócio, 3 milhões. A equipe comemorou. Mandou bem, chefe. Rafael sorriu. Primeiro sorriso genuíno em semanas. Ligou para a mãe. Mãe, fechei o contrato. Sério? Que maravilhoso! E sabe o melhor? Nem pensei nela durante a reunião. Fiquei focado. Beatriz sentiu o coração apertar. De felicidade. Tô tão orgulhosa de você. Obrigado por tudo. À noite, Beatriz recebeu ligação de uma ONG, instituto que ajudava vítimas de golpes afetivos. Dona Beatriz, vimos sua história. Queremos convidá-la para ser embaixadora. Embaixadora? Sim, dar palestras, compartilhar sua experiência, ajudar outras famílias, Beatriz pensou. Antes, ela evitava holofotes, preferia discrição, silêncio. Mas agora tinha uma história,
uma missão. Aceito. Maravilhoso. Podemos marcar a primeira palestra? Podem. Uma semana depois, Beatriz estava num auditório. 200 pessoas, famílias preocupadas, vítimas de golpes. Ela contou tudo: o disfarce, o medo, a coragem. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho. Aplausos. E vocês podem fazer o mesmo. Desconfiar não é falta de amor, é cuidado. Mais aplausos. Uma mulher levantou. Chorava. Meu filho está namorando uma mulher que eu desconfio, mas ele não me ouve. O que eu faço? Beatriz respirou. Busca provas. Discretamente. E quando tiver certeza, mostra para ele. Com amor, sem julgamento. A mulher assentiu. Agradeceu. Depois da palestra, várias pessoas a procuraram. Histórias parecidas, dores compartilhadas. Beatriz ouviu, aconselhou, abraçou. Saiu de lá exausta, mas realizada. Rafael a esperava no carro. Como foi? Intenso, mas bom. Tô orgulhoso de você também, mãe. Ela sorriu. A gente se ergue, né? Sempre. Sempre. Um mês depois, Rafael estava num café, sozinho, lendo. Uma garçonete jovem se aproximou, sorriso tímido. Com licença, senhor, mais café? Por favor. Ela serviu. A mão dela tremia. Derramou um pouco. Ai, me desculpa. Rafael olhou. Viu o pânico nos olhos dela. Tá tudo bem, foi só um pouco. Mas sujou a mesa? Não tem problema. Sério. Ela limpou rápido, nervosa. Um homem na mesa ao lado estalou os dedos. Ô, garçonete, vem aqui. Ela foi, cabeça baixa. Esse café tá frio, incompetente. Ele jogou o café de volta na xícara. Respingou nela. Vai, traz outro. E dessa vez quente. A moça segurou as lágrimas. Virou para sair. Rafael se levantou. Com licença. Caminhou até a mesa do homem. Senhor, ela não merece ser tratada assim. O homem olhou, arrogante. E você é quem? Alguém que sabe como é humilhar pessoas. E como isso é errado. Eu pago o café. Eu trato como quiser. Não. Você paga o serviço, não a dignidade dela. O café inteiro olhava agora. O homem ficou vermelho. Você não tem nada a ver com isso. Tenho, porque respeito é universal. Rafael tirou uma nota de 100. Colocou na mesa da garçonete. Pela paciência e pelo serviço excelente. Ela arregalou os olhos. Senhor, não precisa. Precisa. Você merece. O homem arrogante se levantou. Jogou dinheiro na mesa. Saiu resmungando. A garçonete chorou. Obrigada, muito obrigada. Por nada. E nunca aceite ser maltratada. Você tem valor. Rafael saiu do café. Respirou fundo. Lembrou da mãe. No uniforme de faxineira. Aguentando Larissa. Agora entendia. Completamente. Ligou para ela. Mãe! Oi, filho. Eu te amo. Muito. Beatriz sorriu. Eu também te amo. E obrigado por me ensinar a ser forte e justo. Você já era assim, só precisava lembrar. Rafael desligou. Olhou para o céu. O sol brilhava. As nuvens se moviam. A vida continuava. E pela primeira vez em semanas ele sentiu paz. Verdadeira. Profunda. A dor ainda estava lá, mas menor. Controlável. E ele sabia, com certeza, ia ficar bem, com o tempo, com a família, com amor, ia ficar bem. Essa história mostra algo que muitos esquecem. O amor verdadeiro protege, não controla, não sufoca, mas protege. Beatriz fez algo extremo, arriscado. Ela se disfarçou, aguentou humilhações, suportou dor. Por quê? Porque era mãe. Porque o instinto de proteger era mais forte que o medo. E graças a isso, salvou o filho de um casamento que seria desastroso, de uma mulher que não o amava, de anos de sofrimento e perda. Larissa não era só uma noiva interesseira, era uma golpista profissional,
com histórico, com parceiro no crime, com plano detalhado. Se Beatriz não tivesse agido, Rafael teria casado, e em 6 meses, talvez 1 ano, estaria destruído, financeiramente, emocionalmente, completamente. Mas ela agiu com coragem, com inteligência, com amor. E agora, tanto mãe quanto filho estão mais fortes, mais unidos, mais sábios. Rafael aprendeu que confiança é importante, mas discernimento também é. Que amor cego pode ser perigoso. E que ouvir quem te ama de verdade pode salvar sua vida. Beatriz aprendeu que ser mãe nunca termina. Não importa a idade do filho, a proteção continua, o amor continua, sempre. E nós? O que aprendemos com essa história? Que nem tudo que brilha é ouro, que pessoas podem usar máscaras, que intenções nem sempre são puras, mas também aprendemos que a verdade sempre vem à tona, que mentiras têm pernas curtas e que no final o bem vence. Larissa está pagando pelo que fez, Tiago também. A justiça está sendo feita. Rafael está se recuperando, voltando a sorrir, a confiar, a viver. E Beatriz encontrou um propósito novo: ajudar outras famílias, compartilhar sua história, inspirar coragem. Agora eu quero saber de você. Se você fosse Beatriz, teria feito o mesmo? Teria se disfarçado para proteger alguém que ama? Se a resposta for sim, escreve sim nos comentários. Só isso, uma palavra. Quero ver quantas pessoas aqui teriam essa coragem. Quantas pessoas valorizam o amor verdadeiro, o amor que protege. E se essa história te tocou, se te fez sentir algo, se te inspirou de alguma forma, compartilha. Manda para alguém que precisa ouvir isso, para uma mãe, um pai, um filho, um amigo, porque histórias assim precisam ser contadas. Precisam ser ouvidas, precisam ser lembradas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque toda semana tem história nova. Histórias de coragem, de superação, de amor, de justiça. Histórias que emocionam, que inspiram, que transformam. E você não vai querer perder nenhuma. Obrigado por assistir até aqui. De coração. Sua presença faz toda a diferença. Nos vemos na próxima história. E lembra, o amor verdadeiro sempre protege, sempre cuida, sempre vence. Um abraço forte e até logo.